Olá pessoal, eu sou o André Amaral, sou luthier, construtor e restaurador de instrumentos, como violino, viola e violoncelo. Sou formado no Conservatório de Tatuí e no Instituto Antonio Stradivari, em Cremona, na Itália. Hoje eu estou aqui para falar para vocês a respeito de instrumentos novos e instrumentos antigos. Qual é a diferença entre os dois? Primeiro eu vou falar a respeito de instrumentos antigos, que é o maior objeto de desejo de todos os músicos. Realmente a gente tem assim uma gama muito grande de instrumentos construídos no decorrer da história, em vários países que tiveram essa cultura de construção de instrumentos. A Itália é o maior berço deles, e aí a gente tem também a Alemanha, que é uma outra escola, tem a França, que é uma outra escola também bem forte, na cidade de Mirecourt, e a gente tem também a escola inglesa. A Itália é a escola mais famosa delas, de todas elas, né? E também é onde tem os instrumentos que são mais procurados, assim. Então, no decorrer da história, a gente teve vários construtores famosos italianos que hoje dão essa fama à Itália, que foi o lugar onde eu resolvi estudar. Então, assim, Gasparo da Salò foi o precursor. E aí logo depois veio os Amati e Stradivari e Guarneri. Então hoje a gente tem todos esses instrumentos antigos que são muito procurados e muito valiosos. Eles passaram a não ser somente instrumentos que o músico procura, mas sim também uma obra de arte, uma forma de investimento, que hoje os maiores detentores de instrumentos musicais são colecionadores e os bancos. Porque querendo ou não, por serem assim como obras de arte, tem todo o valor histórico e tem todo o valor de mercado que tem muitas pessoas brigando assim por instrumentos antigos nos leilões. Só que assim, a respeito da construção de instrumentos antigos, a gente tem algumas questões de medida. Então um instrumento Stradivari, por exemplo, a grande maioria deles já não tem mais o braço original. Ele tem o famoso inesto, que é você substituir o braço, mas manter a caixa de cravelha e manter a caixa acústica do instrumento. Então, assim, não significa que você perdeu originalidade no instrumento antigo. Teve todo um decorrer de evolução para que o instrumento antigo se tornasse no que a gente toca hoje. Porque há muito tempo atrás, você tem que pensar que na época de Stradivari, na época de Guarneri, todos os instrumentos eles eram instrumentos barrocos, com 1 centímetro menor de braço e assim, eram instrumentos assim, bem camerísticos, não eram instrumentos assim, para ser tocados assim, em salas de concerto. Como mudou o poder na Europa, porque antes era da nobreza, que tinha as grandes salas nos castelos, e aí depois disso começou a ter o poder e a ascensão da burguesia. Com a ascensão da burguesia, começou a ter os teatros. E aí ocasionou numa necessidade que o instrumento conseguisse projetar numa maior distância. Porque dentro de um teatro, as cordas de tripa já não eram mais muito bem aceitas. E aí foi tendo toda essa modificação no instrumento. Então, assim, por isso teve o braço de transição, que foi um dos períodos de mudança. E depois teve o braço moderno, que é o que a gente conhece com 13 centímetros ou 130 milímetros de comprimento, tanto da pestana até a região aqui do encastro, a região do bordo aqui. Então o que acontece? No instrumento antigo, a gente tem a caixa preservada e a voluta. Mas a gente precisa também levar em consideração essa medida aqui da taca da F, que os melhores são aqueles que têm 195. Isso é um ponto muito importante para ser notado quando você vai procurar por um instrumento. E aí o outro ponto bem importante de um instrumento antigo é ele ter o 130 de braço, porque senão isso aí vai acabar dificultando na tocabilidade do instrumento. São duas questões que são muito importantes nos instrumentos antigos, mas por mais que os instrumentos antigos tenham essas questões de dificuldade na tocabilidade algumas vezes, e que às vezes você precisa fazer um inesto e trocar essa medida,
para conseguir fazer ele funcionar, os instrumentos antigos eles têm uma sonoridade ímpar, que assim, eles funcionam muito bem. O instrumento antigo é igual a um carro antigo. Então, assim, você vai sempre ter muita manutenção, você vai ter que ter muita paciência com o instrumento. Então, o que você realmente não precisa ter com um instrumento novo. Então, por exemplo, o instrumento novo, esse aqui, no caso, é um instrumento construído por mim. O instrumento novo, a gente segue algumas medidas. A gente segue uma medida de comprimento do instrumento, no caso. Segue aquela medida que eu falei, que é da taca da F, que precisa ter 19,5 cm ou 195 milímetros. E segue o 130 de braço. Essas medidas elas são muito importantes, porque se você não tem essas medidas, você tem um problema muito sério na hora que você vai bater as quintas com os dedos. Geralmente você tem que ficar torcendo o dedo para conseguir achar a posição correta que você encontra as quintas. E assim, isso é um problema muito sério para o músico. Sempre que o músico vai tocar, a nota tem que estar debaixo do dedo. Você tem que ter uma facilidade muito grande para conseguir tocar o instrumento, ao invés de ter uma dificuldade que você tem que resolver. Então, assim, o instrumento antigo ele tem todo aquele apelo de funcionar muito bem e de ter aquela sonoridade de instrumento antigo, peculiar de instrumento antigo, mas o instrumento novo, ele não te apresenta problemas. Então, assim, sempre tem aquele que escolhe ou um instrumento antigo ou um instrumento novo, mas graças a Deus hoje tem muitas pessoas procurando também instrumentos novos. Há um tempo atrás tinha um mito muito grande de falar que o instrumento ia demorar 50 anos para funcionar, ou 30 anos para funcionar, que ia demorar todo esse tempo. Na minha opinião, acaba sendo um grande mito, porque hoje eu consigo acabar de montar o instrumento e 10, 15, 20 minutos depois o instrumento está funcionando muito bem. É mais uma questão do instrumento estar bem ajustado e as medidas estarem corretas. Porque se isso está muito bem ajustado e as medidas estão corretas, não tem por que o instrumento não funcionar. Isso aí acabava sendo um mito que o pessoal contava muito para poder vender instrumento antigo. Porque o instrumento não está funcionando bem, não é minha culpa, porque vai demorar um tempo para poder funcionar. E hoje não, hoje a gente precisa fazer um instrumento que vai funcionar 100%, porque o músico ele precisa comprar o instrumento e tocar o concerto daqui a 2, 3 meses. Isso é só um período de estudo no instrumento e adaptação. Quando eu construí o instrumento na Sala São Paulo, o Baldini precisou de uma ou 2 horas, assim, tocando com o violino antes do concerto para poder tocar o concerto. O ideal é a gente ter o instrumento funcionando muito bem, tá com todas as medidas, mas o instrumento já tem que sair funcionando. Isso daí do instrumento sair novo e não sair funcionando, acaba sendo uma certa desculpa para o cara conseguir vender um violino que ele acha que vai ficar bom. Mas é mito. Agora, em relação a um violino novo, a gente tem conseguido cada vez mais, de acordo com as tecnologias, a gente tem frequencímetro, a gente tem holoquímetro, a gente tem vários aparelhos que ajudam a gente conseguir escolher uma boa madeira, a gente conseguir construir um bom violino assim com eficiência. E hoje, cada vez mais, a gente tem conseguido chegar no mesmo nível de instrumentos antigos e até melhores, porque se o instrumento está bem ajustado, está bem construído, ele acaba funcionando muito melhor do que o instrumento antigo, até em termos de sonoridade. Tem até algumas pesquisas falando a respeito de violinos novos e violinos antigos em testes à cega, que muitas vezes o músico não consegue diferenciar um instrumento antigo de um instrumento novo. Então, assim, um instrumento novo acaba sendo muito mais vantagem pela questão de você conseguir um nível muito mais alto por ele ser novo e não ter agregado esse valor histórico. E o instrumento antigo você acaba tendo um problema muito grande, porque um instrumento antigo bom, dentro de todas as medidas, um italiano, custa assim para lá de 50, 100 mil euros, que dá em torno de mais ou menos uns de 250 a 500 mil reais, mais ou menos. Já um instrumento novo, você consegue comprar na casa de 10 a 45 mil reais, mais ou menos. O preço hoje está variando entre Brasil e Europa em torno disso.
E esse valor que eu falei a respeito de 10 a 45 mil reais, eu estou tratando de instrumentos profissionais. Porque hoje, na casa de 250 a 300 reais, você já começa a comprar um violino para você começar a aprender. Não significa que vai ser um violino bom, mas ele vai cumprir aquela função durante um tempo para que você possa se desenvolver e querer um instrumento melhor. Na casa de R$1.000, mais ou menos, de R$1.000 a R$2.000, você já consegue um instrumento muito melhor e seu investimento já vai valer muito mais a pena. Claro, sempre que você comprar um instrumento novo chinês, o ideal é você levar no luthier para que ele consiga fazer aquele primeiro ajuste e o instrumento já sair funcionando e você conseguir estudar muito melhor. Você precisa de uma altura de pestana que funcione, umas cravelhas funcionando, de repente até trocar a corda, colocar uma corda mais simples, que é uma Alfai, por exemplo, que custa na casa de R$150. Então essa é a minha dica como luthier. Para você que quer conhecer um pouco mais a respeito do meu trabalho, eu estou aqui na rua Conselheiro Brotero, 589, apartamento 12. O endereço vai estar aqui embaixo. Além de construir instrumentos novos, eu faço o restauro de instrumentos antigos. E também o ajuste de instrumentos para quem está começando. Um grande abraço.